Bom dia, estamos iniciando aqui mais um programa Sua Excelência, E o essa Fato. reunião está muito no sentido de Luciana, já estamos no ar, tá? jogar água, de abafar o fogo político, né? O Luciana, movimento já estamos dos no ar, tá? poderes tem sido isso, né? Ai, Iniciamos aqui, então, o programa Sua Excelência, o Fato. Hoje está sendo apresentado por mim, eu, Mano Silva. O Luiz Costa Pinto, que normalmente comanda aqui, está hoje de folga, hoje, sexta-feira, e nós vamos falar hoje sobre a política brasileira, como sempre, e eu trouxe aqui uma convidada, a Luciana Lima, jornalista do portal Metrópolis. Ela cobre Congresso Nacional desde o início do governo Bolsonaro, e é uma pessoa muito boa para falar hoje sobre o que está acontecendo no Congresso. Nós temos aí hoje uma reunião importante, que é a reunião dos três poderes, que foi convocada, chamada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Da reunião vão participar, em princípio, o presidente Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro, a Luciana me informou aqui agora há pouco, que o presidente Bolsonaro foi para o HFA, aparentemente por causa daquele problema de soluço dele. Mas a reunião estava prevista para acontecer entre o presidente Bolsonaro, o presidente do STF, Luiz Fux, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, primeiro, Luciana, muito bem-vinda aqui ao programa, uma satisfação conversar com você. E eu queria, então, ouvi-la primeiro. O que você já está sabendo dessa reunião? Você acha que vai acontecer a reunião? Corre o risco de não acontecer? Bom dia, Luciano, muitíssimo bem-vinda. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, Humano, é um prazer muito grande vir participar aqui de Sua Excelência, o Fato, com você, meu colega, né? Meu ex-colega no Metrópolis, mas estamos juntos aí na luta, né, Humano? Estamos juntos. Então, ainda uma dúvida se apareceu agora de manhã essa dúvida, né? Se essa reunião realmente vai acontecer, porque o presidente Bolsonaro, na madrugada, acabou tendo que ir para o HFA, onde ele está sendo submetido a exames, ele está com incômodos abdominais, ele tem uma crise de soluço que já passa aí de uma semana, né? Então, acho que ele foi lá resolver essa crise, a de soluço. A crise de soluço. Essa é a Exato. última, né? Essa é a última das crises. Última. Mas essa reunião, pelo que eu andei conversando lá no Congresso, é uma reunião que eu acho que tem um intuito de botar panos quentes na crise política. A gente tem visto aí, né, os bombeiros, os presidentes de poder atuando como bombeiros mesmo, nessa grande crise que foi potencializada aí pela CPI da Covid-19. E o termo usado é isso, é esse mesmo, né? Ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, ao ser questionado aí, por que ele não arquivava o pedido de impeachment, né? Houve uma inversão aí dessa pergunta. Aí ele disse, olha, nós não estamos podendo jogar querosene na crise. Nós temos que jogar agora água na fervura. Então, é esse o intuito, né? O ministro Luiz Fux tomou uma decisão de chamar o presidente nessa semana lá, nessa conversa com o presidente, ficou ajeitado aí esse encontro entre os presidentes de poder. Era uma semana que o presidente tinha feito ataques diretos ao ministro Barroso. Então, aquela situação, vamos colocar limites de atuação, até onde vai o poder de cada um e como que nós vamos poder conviver harmonicamente, que é o princípio aí da harmonia dos três poderes, né? Resta saber se é suficiente, né? Porque existe aí uma CPI que traz fatos que estão em ebulição no país, né, Humano? Sim. E aí, viu, Luciano, até eu queria aproveitar, você falou aí dos integrantes que participariam, talvez, da reunião, que não tenha mais, mas o contexto político continua valendo. Eu queria que você falasse um pouquinho do Rodrigo Pacheco. Você é mineira, como eu, o Rodrigo Pacheco surgiu aí meio repentinamente como deputado, de repente vira senador, presidente do Senado, e agora aparece aí especulado, aí, principalmente pelo Gilberto Kassab, presidente do PSD,
como candidato à presidência da República. É uma surpresa ter surgido o nome dele com essa perspectiva agora, mas, de qualquer maneira, essa possibilidade muda alguma coisa aí no xadrez político. Quer dizer, hoje, caso tenha essa reunião, ou caso tenha algum dia, o Bolsonaro, nessa reunião, estará de frente de um potencial adversário para 2022. Bolsonaro costuma tratar os potenciais adversários a chutes e pontapés, né? Isso vale para o Dória, isso valeu para o Itzel lá atrás, então o Bolsonaro não convive bem com a possibilidade de ter novos adversários. Então, eu queria te ouvir, sim, primeiro, você acha que é sério, você acha que existe espaço para essa candidatura do Rodrigo Pacheco? E se você acha que, acontecendo isso, o que muda nessa relação com o Bolsonaro? E eu já vou aproveitar, já vou colocar aqui o nosso colega Luiz Carlos Azedo, também jornalista, que vai ajudar a gente aqui a participar desse papo. Então, o assunto agora, no momento, é o Pacheco. Só fazer aqui. Estou tentando aqui fazer. Bem? Opa, agora sim, Azedo. Azedo, bem-vindo. Olha, Azedo, eu jurava que a Luciana era capixaba. Não sou capixaba, mas passei por lá. Como a Praia dos Mineiros é o Espírito Santo, né? Então tá tudo explicado. Tá valendo, tá valendo. Ô, Azedo, qual é o maior sonho do mineiro? É praia. É praia. Aí você foi, né? Aí você foi estudar em Vitória, né? Fui estudar, me formei lá, trabalhei lá. Trabalhou lá, eu a conheci em Vitória. Que legal. Pois é. Legal. Mas é isso, né? A gente sempre quer uma praia, né? Eu tô sofrendo aqui no Cerrado, doida com praia, porque eu amo a praia. Eu resolvi meu problema quando eu fui para São Paulo, em 87. Eu nasci em São Paulo, né? Lá no Caminho Chara Menino, em Santa Terezinha. Eu cheguei a ver aquele trem de Jaçanã quando eu era criança, ele ainda existia. Tinha uma estação em Santa Terezinha. Santa Terezinha é uma estação. E aí, quando eu voltei para São Paulo, já adulto, eu sentia muita falta da praia, né? Eu fui criado no Rio de Janeiro, então, sempre fui muito à praia nos fins de semana. Aí eu virei velejador. Eu tenho um veleirinho chamado Vasco. O Mano conhece, não sei se a Luciana conhece. Conheço. Aí, para onde eu vou, eu levo. Quando eu fui para Vitória, eu tirei ele da represa lá da Guarapiranga, preparei ele para o mar. Botei luzes de navegação, rádio. Mas ele é um anão do mar. Esse barco ele é considerado uma embarcação miúda, porque tem menos de 5 metros de comprimento, né? E aí eu aqui comprei um motorzinho de 4 HP bom, com um tanque externo, que é para ter bastante combustível, né? E aí eu velejava, eu ia de Vitória para Guarapari, naquele ventão lá, o pessoal achava que era doido, né? É que o Azedo, e aí, quando eu vim para Brasília, eu trouxe o barco para Brasília. Eu tenho até foto do barco feita pelo Eumano. Aliás, uma das melhores fotos minhas no barco foi feita pelo Eumano. Um belo passeio, um belo passeio. Azedo, você estava acompanhando aí, a gente estava conversando aqui um pouco aí, eu chamei vocês dois porque vocês dois são dois craques na cobertura do Congresso Nacional, e nós temos hoje a tensão política do país, mais uma vez, está no Congresso. E eu acabei perguntando... A Luciana mais que eu, né? A Luciana mais que eu. Disso. Vocês acompanham de maneiras... Eu corro atrás dela. Azedo é professor. É uma danada. Ela dá a notícia e eu comento. É a solução. E aí, então, eu tinha perguntado aqui para a Luciana um pouco sobre o Pacheco, esses movimentos últimos do Pacheco. A reunião talvez não tenha hoje dos presidentes dos poderes, porque o Bolsonaro foi para a HFA, mas eu queria perguntar para ela qual a figura do Pacheco hoje aí, se dá para levar a sério aí essa candidatura dele, se tem espaço para ela, e se muda aí a relação dele com o Bolsonaro. Depois que eu ouvi a Luciana, eu quero ouvi-lo também sobre o mesmo assunto, Azedo. Vamos lá, Luciana. Bom, o Gilberto Kassab já está falando abertamente aí que o Pacheco vai ser o nome, né, do PSD à presidência da República. Ontem ele já falou abertamente, hoje também, acho que na coluna do UOL ele já deu essa
essa informação. O Pacheco, ele é, por excelência, né, por excelência, o moderado. Ele é, por excelência, uma pessoa que defende uma pacificação, uma união, mesmo que essa pacificação signifique, em alguns momentos... Alô, Luciana? Caiu som? Aí. Acho que a Luciana caiu. Luciana, volte. Acho que é o seu som, Luciana. Só um instantinho, aguardando a Luciana voltar. Às vezes essas conexões têm desses problemas. Só um pouquinho, pessoal. Estou aprendendo a manejar aqui esses... Aprendendo a manejar. Luciana, você está me ouvindo? Sumiu a Luciana. Ver se eu consigo colocá-la aqui de novo. Voltou, Luciana? Oi, você está me ouvindo? Tá Agora me vendo? sim. Eu não estou conseguindo colocar você aqui no primeiro plano, aqui, mas já já eu consigo. Vamos lá. Então, você estava falando aí do Pacheco, né? Eu estava destacando aqui, mano, a característica do Pacheco, que é de ser um moderado, né? Uhum. Sou eu que estou derrubando a Luciana aqui sem querer. Luciana, desculpa. Pronto. Está ouvindo? Fui eu que removi a Luciana aqui. Desculpa, azedo. Estou apanhando aqui do... Luciana, acho que tá no ar, não? Oi, agora sim. Desculpa, vamos lá. Eu estava destacando, mano, a característica moderada, né, do Pacheco. E é a característica que o PSD quer agora enfatizar como terceira via, claro, né? O Pacheco é um moderado, o Pacheco é uma pessoa mais da direita, um político que preza pelo que ele chama de pacificação, né, uma pacificação política, e talvez a aposta, Eumano, seja no contraste mesmo com a tão criticada aí pelo centro polarização política. Então, quer dizer, você tem um contraponto aí, que é uma pessoa que não vai polarizar, que não vai para o embate e que vai, às vezes, até ser acusado de ser omisso em relação à defesa de seus pares, como foi essa última semana no Senado, né? Ele se omitiu diante da nota dos militares, ele não defendeu as prerrogativas do Senado, dos senadores, e preferiu fazer uma conciliação com os militares, né? Tentar também, na mesma lógica que a gente estava falando anteriormente, botar panos quentes, não jogar querosene na fervura, né? Então, essa é a lógica do Pacheco. E ele se apresenta como um nome para a terceira via, como mais um nome para a terceira via, porque a cada semana você tem um nome novo aí para essa terceira via, e é como se fosse lançando aí vários nomes para ver se algum emplaca, né? Ainda não dá para dizer se realmente ele será competitivo, na minha opinião. Mas você acha que existe a relação dele com o eleitorado... Bolsonaro? Você acha que a relação dele com o Bolsonaro muda? Eu acho que há uma tentativa de não se... Já existe, incipiente, uma tentativa de se descolar da imagem do Bolsonaro. Mesmo sendo do campo da direita, mesmo sendo uma pessoa eleita com o apoio do bolsonarismo no Senado, né? Mesmo representando os interesses do governo no Senado, eu acho que, não só dele, acho que de vários políticos que estiveram no apoio ao Bolsonaro, já existe esse movimento incipiente de descolar dessa imagem do Bolsonaro.
E se mostrar, inclusive, uma pessoa tão mais palatável até para o bolsonarismo, caso o Bolsonaro venha derreter de forma que não consiga disputar a eleição. Eu penso isso, eu acho que ainda é cedo para dizer se realmente ele terá essa projeção, mas acho que ele deve querer uma imagem não vinculada ao atual presidente. Perfeito. Azedo, o que você está achando aí dos movimentos do Pacheco? Isso é balão de ensaio ou isso tem futuro? Eu acho que eu queria reforçar aí 3 aspectos que vocês já levantaram, né? Uma é essa preocupação dele de não perder os elos com a base do Bolsonaro, porque é a mesma base que o elegeu em Minas, sem, ao mesmo tempo, se identificar com o radicalismo e as loucuras do Bolsonaro. Ele ser o cara do equilíbrio, né? Um político conservador, equilibrado, que dialoga com todo mundo, que tem diálogo com a esquerda e tal, que, inclusive, é o perfil dele como político, né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é, vamos dizer assim, a importância que ele pode vir a ter na política, no jogo eleitoral. E aí, sem querer fazer média com os 2 mineiros aqui, que me acompanham, né, nesse debate, ele, se for candidato a presidente da República, ele tem o potencial de unir Minas. E Minas unida tem um peso na política brasileira menos o PT, né? Muito, mas muito maior do que o de São Paulo, embora tenha menos eleitores que São Paulo. Então, é uma estratégia que está em curso, né, na qual ele é coadjuvado, de certa maneira, pelo Kassab, que é um político muito hábil, que montou um grande partido, com capacidade de articulação nacional. É uma dobradinha aí porque ele une Minas e o Kassab articula o resto, né? Faz articulação política e tal. Então, ele é um potencial candidato, realmente. Eu não sei se ele tem carisma eleitoral. Né? A gente olha para ele, assim, a impressão que passa é que ele não tem gana para ser candidato a presidente. Mas o fato é que ele fez uma carreira meteórica, seja eleitoral, seja como articulador político, porque ele passou 4 anos na Câmara, se elegeu senador, em 2 anos como senador virou presidente do Senado, onde só tem raposa, uma casa de ex-ministros, ex-governadores, candidatos majoritários. Então, assim, não dá para subestimar, né? Ele é aquele cara que o Maquiavel falava no Príncipe, né? Que consegue unir a sorte, porque ele é um político de sorte, com o talento, né? A virtude, né? A fortuna e a virtude. Agora, eu não sei se ele tem a audácia dos príncipes, né? Que chegam ao poder quando jovens, né? Como fala lá o Maquiavel, né? Vamos ver se ele tem essa audácia. Mas ele é uma peça hoje importante nesse tabuleiro aí de 2022. E no Congresso, assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Pacheco é um democrata. Eu não tenho dúvida disso. Agora, ele não é um democrata radical, ele não tem o perfil de um Ulisses Guimarães, por exemplo, que era um liberal. O perfil dele é mais Tancredo Neves mesmo. Mas vejam bem, no golpe de 64, o Ulisses apoiou o golpe e o Tancredo ficou contra. É verdade. Canalhas, 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 disse o Tancredo. E agora eu queria, então, ouvirmos sobre o outro presidente do Legislativo. Luciana, qual é o Arthur Maia? Ele foi citado.
O Arthur Lira. O Lira. O Lira. Eu vivo chamando ele de Arthur Maia. O Arthur Lira, ele foi citado nos bastidores da CPI, e no último Roda Viva, como sendo o nome que teria, a pessoa que teria botado o dedo na cara do Pazuello por causa de pichulé. Seria ele a pessoa que o Pazuello teria reclamado. Ao mesmo tempo, concentra todas as atenções do país, porque é ele, o Arthur Lira, que depende dele o encaminhamento dos pedidos, ou pelo menos um pedido, dos processos de impeachment do Bolsonaro. Então, tem muita coisa concentrada em cima dele. Luciana, qual o papel do Arthur Lira nisso daí? E ele, até que ponto ele vai com o Bolsonaro, na sua opinião, e até que ponto as investigações contra ele, e essa possibilidade do nome dele chegar à CPI, até que ponto em que ponto isso interfere, isso afeta aí a atuação do Arthur Lira? Mano, a impressão que eu tenho do Arthur Lira é que ele está um pouco ainda com medo com medo do alcance da CPI, se há a citação do nome dele e se existe, né, o áudio dos irmãos Miranda, né, o famoso áudio dos irmãos Miranda, que ainda há dúvida, né, se existe ou não. Mas o Arthur Lira, ele foi interessante ontem que eu perguntei para ele se existe hoje uma convicção, né? O senhor se disse convicto de que não há materialidade no pedido de impeachment. E não há também um ambiente político na sua avaliação para que o senhor dê continuidade ao pedido de impeachment, dê andamento a ele. Por que o senhor não arquiva? Aí ele meio que travou um pouco ali, porque, na verdade, todo mundo pergunta por que ele não vai botar o impeachment para andar, né? Por que ele está protegendo o Bolsonaro? Então, já que não há essa substância nos pedidos de impeachment, por que o senhor não arquiva? Antes, um petista tinha me dito, por que o Arthur Lira vai querer dar seguimento ao pedido de impeachment? Não é muito mais interessante ele ter um governo fraco, um governo derretendo, um governo desgastado? Essa é também uma tese de que várias pessoas defendem, né? Enfim, o que eu estou vendo do Arthur Lira é um movimento de, sim, tentar apaziguar o campo político, de tentar fazer com que haja aí uma certa harmonia entre os poderes, né? Ele disse com entusiasmo desse encontro hoje com o Fux, mas eu acho que ele vai, inclusive, encampar essa nova ideia aí que o Barroso lançou na semana passada do semipresidencialismo. Então, é uma tese que pode ser para o Arthur Lira a reforma, o que a reforma da Previdência foi para o Arthur Maia. Né? Ele precisa também de uma marca. O Rodrigo Maia, né? Gente, o Arthur Maia hoje, acho que ele vai se revirar no túmulo aí com a gente, né? Enfim, vamos deixar a memória desse grande baixista. Mas bom assunto, viu, Luciana, eu queria que o Azedo incluísse aí na conversa. Antes, viu, Azedo, deixa eu agradecer aqui, temos aqui vários comentários, pessoal que está acompanhando aqui hoje Sua Excelência o Fato, sem o comandante Luiz Costa Pinto, está aqui o Mauro Sampaio, minha irmã Eleusa, o Ralf de Souza, Luiz Barreto, Miguel Aranha, o Ralf de novo aqui, Silvia Pavés, minha querida companheira, Denilson Feitosa, que está sempre aqui com a gente também. Então, agradecer aqui a presença de vocês aqui nessa conversa com esses dois craques aqui da política no Congresso. Passa a bola agora, então, para o Luiz Carlos Azedo. Vamos lá, Azedo, aí falando um pouco Arthur Lira, semipresidencialismo. Eu vou pegar aí do final da fala da Luciana aqui, como se estivesse numa corrida de revezamento, né?
É isso. Esse fim de semana eu estava de plantão, aí fiz uma matéria para o Correio, no domingo, saiu segunda-feira, sobre essa questão do semipresidencialismo, né? Eu conversei com a Margarete Coelho, que é uma deputada lá do Piauí, que é constitucionalista. Ela foi relatora da revogação da Lei de Segurança Nacional. E ela que acompanha esses assuntos que envolvem temas constitucionais, ela é do PP também, né? Então o Lira recorre a ela para fazer essas discussões, essas articulações. Ele, inclusive, é curioso isso, ele está fazendo assim, um certo empoderamento feminino ali na Câmara. E aí o que acontece? Ela me disse o seguinte, olha, o Arthur Lira revogou a Lei de Segurança Nacional e nenhum outro presidente da Câmara fez isso, nem nos governos do Lula e da Dilma. Então as pessoas vão se surpreender com ele. Essa coisa do semipresidencialismo, ele já tem um projeto, que foi, inclusive, elaborado pelo Gilmar Mendes, que ele está estudando. Essa discussão proposta pelo Barroso não é só uma tese do Barroso, né? O ex-presidente Sarney, o ex-presidente Michel Temer também estão defendendo isso, e pode ser uma solução para essas crises. A gente não pode deixar de considerar que o semipresidencialismo é quase um desdobramento natural dessa Constituição de 88. Foi elaborada para ser parlamentarista e, na hora H, se optou pelo presidencialismo. Então, ela defende essa tese de que precisa se adotar o semipresidencialismo. No semipresidencialismo, o papel do presidente é mais significativo, porque ele comanda as Forças Armadas, ele comanda a política externa, ele indica o primeiro-ministro, ele pode indicar nomes para cargos importantes, como, por exemplo, o Procurador-Geral da República, essas funções de controle, né, do Estado. E o primeiro-ministro monta o governo, articula a base parlamentar, e se houver uma crise e ele perder representatividade, ele é substituído. Né? Sendo que no semipresidencialismo, o presidente, em alguns lugares, também pode convocar eleições, dissolver o Congresso, convocar eleições, se não houver capacidade do Congresso de se acertar para resolver os impasses políticos. Existe semipresidencialismo na França, em Portugal, na Alemanha, na Rússia, que aí tem que ver qual que vai ser o modelo adotado. O que está sendo proposto é meio parecido com o português, que é um sistema eficiente. Você vê que, inclusive, o atual governo português é chamado de geringonça pelo primeiro-ministro, né? Porque é uma articulação muito doida lá, parece não tão doida quanto a de Israel, né? Desse governo de Israel, né? Que juntou a direita sionista com os árabes, os partidos árabes, né? Porque existe partido árabe em Israel. Então, é só uma experiência. O fato objetivo é o seguinte: o país vive com governos assediados permanentemente pela oposição com o impeachment. E, para se manterem, os presidentes são obrigados a fazer amplas coalizões no Congresso, em que o grau de responsabilidade das coalizões com o êxito do governo é muito pequeno. Nós estamos vendo isso agora. É o contrário. Quanto mais fraco o governo, melhor para a coalizão, para os caras ficarem mordendo e tal. Então, é uma situação que eu acho que merece ser discutida, não resta dúvida. Eu acho legal assim, você falar do Sarney, eu não sabia que o Sarney estava por trás disso também, porque é até interessante que o Sarney, que era presidente durante a Constituinte, como você lembrou, e o Sarney, ele reclamava na época que a Constituinte seria ingovernável.
exatamente por conta de todos os direitos que tinha e da situação, à medida que aquela discussão em torno do parlamentarismo avançava, era muito forte. Mário Covas era um defensor muito forte, era um político importante naquele período, era um defensor importante do parlamentarismo, que no final, até por influência do Sarney, que não era parlamentarista, a Constituinte acaba aprovando o presidencialismo 5 anos para o Sarney. Então, eu queria um pouco assim, eu queria contextualizar. Mano, tem um bastidor. Pois não, vai lá. Tem um bastidor nisso aí, que é o seguinte: o problema todo é que o Sarney queria mais um ano de mandato para aceitar o parlamentarismo. E o Mário Covas, que era relator, né, da proposta, o Mário Covas não aceitou. O Mário Covas não aceitou, porque ele também queria ser candidato a presidente, embora fosse parlamentarista. Como ele queria ser candidato a presidente, ele jogou o programa dele para o alto, né? Os princípios parlamentaristas para o alto. Não tem nada a ver com ética, ele era um político muito ético, mas ele jogou para o alto e não fez o acordo com o Sarney para que o Sarney tivesse mais um ano de mandato, reduzir o mandato do Sarney, e aí o presidencialismo se impôs, porque o Sarney também não aceitou o parlamentarismo. Porque ele aceitaria, ele teria mais um ano de mandato sob o parlamentarismo. Ele seria, vamos dizer assim, o responsável pela transição ao presidencialismo. Agora, o curioso é o seguinte: o Sarney é o político mais antigo em atividade do Brasil. Ele está lúcido, sem mandato, virou um oráculo. Todo mundo vai lá conversar com ele. Teve um dia muito curioso, porque no mesmo dia ele conversou com o Lula, conversou com Bolsonaro, Zé Dirceu. Bolsonaro, Zé Dirceu. Fora praticamente que ele deve ter conversado por telefone, né? Então... Luciana, eu queria ouvir a Luciana pelo seguinte: eu queria um pouco desse contexto dessa proposta. Veja bem, hoje essa proposta surge no momento em que o ex-presidente Lula, lidera as pesquisas. Se fosse hoje, ninguém ganharia dele, segundo as pesquisas. E a proposta do Arthur Lira, pelo que eu vi, ela só vale para 2026, ou seja, não interferiria agora, o que é uma vantagem. Ela seria uma proposta menos casuística, daria tempo para ter uma adaptação. Você acompanha muito o PT, tanto no Congresso quanto direção nacional. Essa proposta dentro do PT tem espaço para ela ou não? Olha, pelo que eu vi de comentário entre petistas, essa proposta ela não é bem aceita. Os petistas entendem que isso é uma redução de poder aí do presidente. Citam até o plebiscito, né, de 1993, quando o Brasil optou aí pelo presidencialismo, né, pela república presidencialista, e há uma avaliação de que essa proposta, lógico que essa não é a intenção primeira, mas ela chega no Congresso e no espaço político no momento em que muitas pessoas estão com medo do poder do presidente da República. Ou seja, um medo que o Bolsonaro impôs pelas loucuras que ele tem falado, por tudo que ele tem feito no topo do poder e com os poderes que ele tem. Então, diante disso, essa proposta chega com essa aceitação. Olha, se um presidente tem esse poder todo nesse momento, seria uma forma de balizar isso, né? Então, e além disso, existe uma avaliação de que seria como culpar o sistema da corrupção. Quer dizer, você, para as pessoas que defendem o fim da corrupção e que tiveram isso como motivador do voto em eleições passadas, esse sistema semipresidencialista é como culpar um sistema da corrupção feita no regime de presidencialismo, principalmente de coalizão. Ou seja, eu vou culpar o modo e não vou culpar a atitude.
Então, isso é uma coisa também que faz com que essa proposta tenha campo fértil entre as pessoas que elegeram Bolsonaro, e que são eleitores também da terceira via, né? Então, ela chega com força, mas não é um desejo do PT, que aposta aí no presidencialismo. Perfeito. Azedo, você acha que muda muito o cenário, uma proposta dessa? Não, eu acho que há um cenário favorável a essa proposta do ponto de vista das forças políticas, né? Que essas forças de centro, né? Por quê? Porque você tem uma candidatura do Lula que hoje é francamente favorita, mas que mantém o quadro de radicalização, de confrontação, né? O Lula já está com uma certa idade, né? Ele, um primeiro mandato, ele poderia fazer essa transição, no segundo mandato, construir vamos dizer assim, o personagem político, né, do presidente carismático, boa praça, que administra os conflitos e tal, como inclusive é o presidente português, né? O presidente português é assim, você tem imagem dele tomando banho de mar, fazendo compra no supermercado, bonachão, e é viva a beça, ele não é bobo, não. E carismático, é um presidente carismático. Agora, por outro lado, o Bolsonaro está derretendo, né? Ele está se enfraquecendo muito. É evidente que o poder do presidente da República, na medida que ele é chefe de governo e chefe de Estado, é uma coisa que corresponde ao peso da estrutura do Estado brasileiro, que não é pequeno. Nós temos que levar em conta que o Estado Nacional no Brasil é anterior à formação do povo, à construção da identidade nacional. Então, não é uma coisa assim, é um Estado muito robusto e que, quando aparece um sujeito radical, com megalômano, com mitômano, que não tem paradigmas democráticos para tomar a sua atitude. Ele vive surpreendendo a gente pelo nível das loucuras que ele faz. Isso é um perigo, né? Você vê agora, ontem ele tirou todo o sistema de controle de desmatamento, de incêndios, tirou do INPE e botou no Ministério da Agricultura, numa canetada, né? Tem um deputado que hoje é vereador, estou querendo lembrar o nome dele, ele se meteu numa confusão ontem. Arnaldo Faria de Sá. Arnaldo Faria de Sá. O Arnaldo Faria de Sá dizia o seguinte: olha, eu gosto de portaria. Eu gosto de portaria. Eu não gosto de ficar aqui. Lei demora muito tempo para a gente aprovar aqui. Portaria não, a gente vai lá, negocia, o cara com a canetada resolve. Não, é uma coisa muito séria. Claro. Entendeu? Aí uma portaria, por exemplo, uma portaria CPI, altera uma alíquota, uma portaria, uma canetada numa portaria muda a direção do fluxo de milhões e milhões de reais. O Azedo, sabe que eu tenho a impressão que a Constituinte, quando foi feita, eu acompanhei muito de perto aqui, ela não previu um presidente como o Bolsonaro. Não estava prevista essa figura que você descreveu, que é um cara que está todo dia aí esticando a corda e chocando a gente. A Constituição não previa esse tipo de coisa, porque se previsse, deveria impedir, né? Ela deveria impedir esse tipo de coisa, né? Porque, assim, você tem uma pessoa que se comporta na contramão, né, do bom senso, né? Ele é um personagem de uma corrente política derrotada na abertura do Figueiredo, na reforma partidária e na anistia do Figueiredo. Eles foram derrotados ali. Agora, tem uma questão que é muito mais grave, aí eu vou mudar a pauta, né? Que é a seguinte: a carreira militar era uma via de ascensão política desde a proclamação da República. Aliás, já era antes, porque a política era monopólio dos militares, dos diplomatas e dos aristocratas.
dos senhores de engenho, né? Dos fazendeiros, dos grandes fazendeiros. Hoje não é mais. Mas, com a proclamação da República, eles passaram a tutelar a nação. E a carreira militar era uma via de ascensão política. Aí veio a Constituição de 88, acaba com isso. Essa geração que entrou nas Forças Armadas, vendo as Forças Armadas como uma via de ascensão social, econômica e política, foi frustrada pela Constituição de 88 e se sentiu espezinhada no governo Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique tratou as Forças Armadas a pão e água, porque foi feita uma reforma administrativa, tinha que enfrentar o problema da inflação, reduzir as despesas do Estado. Ele fez o Ministério da Defesa, criou o Ministério da Defesa. Criou o Ministério da Defesa, botou um civil, meteu a faca no orçamento das Forças Armadas. Tanto que eles têm um ressentimento enorme do Fernando Henrique. Isso criou uma geração de militares frustrada com a reversão de expectativas que houve na carreira, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista político. O prestígio que eles tinham deixou de existir. Pelo contrário, ficou uma mácula, né, da tortura, dos sequestros, né, da incompetência no governo militar e tal. Eles levaram 20 anos para consertar isso aí. E mais de 20, né? Porque de 85 para cá, né? Sim. E aí eles agora estão no poder, assumiram o poder. Tem mais militares no governo do que em qualquer governo do regime militar. Em qualquer um tem mais militares, inclusive militares da ativa no governo, que é um problema sério. Para fazer esse governo ruim desse jeito, né, Azedo? Para fazer esse governo... E estão dando vexame do ponto de vista político-administrativo. Minha Nossa Senhora. Aí é uma coisa que essa coisa da saúde ela desmoralizou a imagem de competência que os militares tinham e agora está arranhando a imagem ética que eles tinham, porque há envolvimento de militares na corrupção. Se você me permitir, eu vou fazer uma observação aqui. Eles cultivam a imagem de que o milagre econômico e o governo regime militar foi um governo extraordinário, né? Eles conseguiram, o que eles fizeram no Brasil, durante a sua permanência no poder, uma alavancagem do desenvolvimento, se apoiando na estrutura do Estado, no capitalismo de Estado. Até que isso colapsou, porque eles ficaram sem como financiar isso. Uma parte, já nos estertores, por exemplo, Serra Pelada, aquela loucura de Serra Pelada, era porque o Brasil precisava de divisas, de reservas em ouro. E agora essa coisa está na cabeça deles novamente, com essa questão da Amazônia. E fizeram grandes besteiras. Por exemplo, eles acabaram com as ferrovias no Brasil, acabaram com a navegação de cabotagem no Brasil, por causa da mentalidade militar, das Blitzkrieg, da Segunda Guerra Mundial, do transporte rápido por estrada, rodoviário. Outra coisa, eles criaram um plano de saneamento, o Planasa, que só existe no Brasil, uma jabuticaba. Em qualquer país do mundo, você tem abastecimento d'água por gravidade. Tem uma caixa d'água lá em cima do morro, a água desce para a torneira, pressão contínua, não existe infiltração. Se o cano furar, a água não entra, a água sai. E você vai lá e conserta. Perda mínima de água, né? Aqui, como eles não produziam água suficiente para todo mundo, eles adotaram o sistema de bombeamento, de manobra, caixa d'água em tudo que é casa para armazenar água. Quem tem dinheiro faz cisterna, a água fica lá apodrecendo, né, convivendo com barata, rato, essas coisas todas.
A gente bombeia a água, arrebenta com os canos. Quando falta água, infiltra, e o cano está furado, infiltra, perda altíssima. A Sabesp, que é a mais eficiente, que é de São Paulo, a perda da Sabesp está em 30%. É gato, cano furado, e não tem esgoto. Não tem tratamento de esgoto. Eles entregaram o país com inflação alta, entregaram o país sem investimento, entregaram o país quebrado, né, Azedo? Azedo, eu vou aproveitar aqui para agradecer, fazer uns agradecimentos aqui, ó. A Beth de Brasília nos mandou um super sticker de R$3. Brigadíssimo, Beth, está sempre aqui com a gente. Tem alguns comentários aqui, o Ralf dizendo que o Lula não é o Bolsonaro, que o FHC usou o Aécio para golpear a Dilma. E também aqui o Ralf dizendo aí que o fato de não ter punido os torturadores da ditadura foi um pecado capital. E aí eu queria perguntar, Luciana... Só queria fazer uma observação aqui. Os militares são patriotas, são dedicados, têm grande valor, mas eles foram treinados para outra coisa. Eles não foram treinados para governar. E aí o símbolo de que eles estão no lugar errado é esse tal de Elcio Costa, esse coronel, que era o secretário executivo do Ministério da Saúde, que fez essa lambança toda, ia para as entrevistas com um brochinho, né, um brochinho com a faca ensanguentada, de caveira, de treinamento de operações especiais, que é o treinamento para o sujeito matar silenciosamente, com arma branca. E ele se orgulhava disso, numa função em que o papel dele não era matar ninguém, era salvar vidas. O que ele fez? Matou mais do que em qualquer guerra que nós tenhamos participado. E essa coisa dos militares, quando começou a atual legislatura, que é o início também do governo Bolsonaro, e aí nós acompanhamos isso bem ainda lá no Metrópolis, eu estava lá ainda, e o Azedo acompanhando isso pelo correio. Hoje eu trouxe 2 concorrentes aqui, né? Pensei que eu ia botar os 2 para brigar aqui, não consegui, não. Mas aí, Luciano, eu queria que você me dissesse o seguinte, você acha que daquele Congresso, que o Congresso chegou pegando o gancho aí do Azedo, também no Congresso houve uma invasão de militares, várias pessoas que chegaram até com a patente incorporada ao nome político. No início, o Bolsonaro dizia que não ia governar com os partidos, que ia governar com frente evangélica, frente ruralista. Depois o Bolsonaro fez um acordo com o Centrão. Nisso, esses militares, praticamente, acho que não tem nenhum que se destaque hoje nos seus mandatos lá. Estou tentando lembrar de algum que tem um mandato com mais destaque, não estou lembrando aqui. Tem o líder do governo na Câmara, Major Vitor, mas que também não só porque é líder. Enfim, eu queria que você me falasse o que mudou no Congresso, nesse período, daquele período do Bolsonaro, no início do governo, e o Congresso que tem hoje. Qual é a relação do Bolsonaro com a base, e se você acha que essas denúncias todas, que isso pode ajudar essa base a se afastar do Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro tem uma base, um núcleo fiel no Congresso, tem militares, mas também tem religiosos. O Bolsonaro ele tem um núcleo bolsonarista, né? Uma bolha bolsonarista, dentro de um arcabouço ali que é formado por evangélicos, e formado por militares, e formado pela bancada da bala. Agora, eu queria lembrar aqui, Eumano, o Ralf fez um comentário aí, falando sobre essa ausência de punição dos militares na época, logo após a ditadura, né? E isso me veio muito à memória nesta semana, quando o ministro da Defesa, o Braga Neto, né, e os comandantes aí, que recém-trocados, né? Os comandantes são bolsonaristas, né? São escolhidos foram escolhidos aí porque os outros já não estavam atendendo ao bolsonarismo. Então, essa nota, ela trouxe muito isso. Por quê? Porque não se pode criticar uma instituição como as Forças Armadas. Ainda não se pode, no Brasil, criticar uma instituição como as Forças Armadas, até você tendo aí uma prerrogativa parlamentar.
né? Alguma coisa que lhe garanta o direito de falar, o direito de falar. Então, isso me trouxe muito essa ideia dos militares que estão hoje no governo, que não significa, esses que estão hoje, esse grupo que faz parte do governo hoje e que defende o presidente Bolsonaro e que tenta normalizar os ataques que ele faz à democracia, esse grupo é o grupo que ainda se ressente de ter saído do poder em 85, né, e que é o grupo que ainda trata aquilo como revolução. Certo. Então, eu acho que, às vezes, há um exagero do presidente da CPI. Ele é um político, ele não é um militar, ele é um político, né? Ele vive da política. Existe isso, existem esses arrobos. Você ganha voto, às vezes, com a frase de efeito. Sim, mas sim. O que eu acho é o seguinte, o que pegou mesmo ali foi o seguinte, não se pode ainda no Brasil criticar as Forças Armadas como instituição. Sendo que ele nem criticou. Na verdade, o que ele falou ali, existe uma banda podre, ou seja, uma banda podre que se envolve em corrupção. Ele não falou ele não generalizou pelas Forças Armadas. Então, isso me chamou a atenção, eu acho que isso bateu forte no Congresso e acho que a CPI chegou até deixar claro, olha, Braga Neto, quando houve a ação conjunta para o enfrentamento da pandemia, quem estava no comando era você. Você se lembra que ele trouxe todas as entrevistas coletivas, o Mandetta só falava o que ele falava, ele ia lá no ouvido do Mandetta, no meio da entrevista coletiva, e chegava para o Mandetta e falava isso, e ditava o que o ministro da Saúde tinha que falar naquele momento. Verdade. O Omar Aziz chegou a falar no plenário, olha, quem estava no comando das ações do governo era o general Braga Neto, como ministro da Casa Civil. Luciana, e ainda disse, eu não o convoquei. Nós já vamos, Azedo, já vou passar a palavra para você e depois volta para a Luciana, já para a gente se despedir. Já vou me despedindo também, viu, Azedo? Já as últimas palavras, estamos chegando aqui ao final do programa. Uma grande alegria. Oi, pois não? Só uma atualização aqui, para quem está nos ouvindo, realmente a reunião dos chefes de Estado, dos chefes de poder, ela foi cancelada, tá? O presidente Jair Bolsonaro vai ter que ficar aí 24 horas em observação, de acordo com nota agora já emitida pelo HFA e nota também emitida aí pelo STF. Tá perfeito. Obrigado, Luciana, por nos atualizar. Repórter é isso, né? Sempre bem informada. É isso aí, é isso aí. Tá ligado? Nos despedir, então, estamos chegando no final aqui. Olha, eu só queria destacar o seguinte, existe um grupo, que foi um grupo formado no Comando do Leste, quando o general Luiz Fernando, que foi ministro da Defesa, era o comandante do Leste, o Braga Neto era o chefe de Estado-Maior, o Luiz Ramos era o comandante da Vila Militar e o Pazuello era o comandante da Brigada Paraquedistas. É um grupo. Era um grupo, isso é um grupo. É um grupo dentro da cúpula das Forças Armadas que chegou ao poder e hegemonizou as Forças Armadas a partir da aliança com Bolsonaro. Sendo que o Braga Neto era um interventor no Rio, quando houve o assassinato da Marielle, e ele sentou em cima da investigação para não prejudicar o Bolsonaro na campanha eleitoral. O Bolsonaro tem uma dívida com ele, de campanha. Então, isso é um grupo, e isso já está gerando contradições terríveis, porque, por exemplo, agora, ele foi convocado pela CPI para explicar por que ele... Ainda não foi convocado, né? Mas acho que vai ser, né? Vai ser convocado. Para explicar por que ele fez na Casa Civil. Quer dizer, o ministro da Defesa convocado pela CPI para explicar a atrapalhada que fez na Casa Civil. Então,
Todo aquele... Realmente terminar, viu? Estamos aqui no finalzinho. Desculpa te interromper de novo. Obrigado, Azedo, Luciana. Grande alegria ter vocês. Venha outras vezes, sempre. Fica Luciana, a primeira vez. próxima. Fica para a próxima, vamos continuar. Grande Obrigado abraço. a todo mundo que nos acompanhou. Peço desculpas pela minha barbeiragem. Sexta-feira eu vou estar com mais habilidades aqui. Grande abraço, pessoal. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Azedo. Obrigado, Luciana. Tchau, obrigada. Tchau.